Circle of Inevitability, capítulo 651. Uma conspiração não cumprida. No prédio bege de 4 andares da equipe de patrulha, Camus conseguiu se libertar da influência da carta de pôquer. Ele descobriu Soul esparramado em uma poça de sangue, brutalmente dilacerado por 2 criaturas mortas-vivas parecidas com zumbis. Em salas vizinhas, outro membro da equipe de patrulha, sob o controle de Tuenaco, opôs uma resistência teimosa. Seus companheiros já tinham sido vítimas do ataque implacável. Camus, recuperando o fôlego, não esperava se deparar com uma conspiração de assassinato dentro da equipe de patrulha, colocando sua própria vida em risco. Seu olhar se fixou no capitão adjunto Reasa, um homem de meia-idade em um terno preto elegante controlando as criaturas mortas-vivas. Confuso, Camus perguntou, como Soul acabou se juntando à escola de pensamento rosa? E por que tantos membros estão sob o controle deles? Apesar de Camus resistir à influência da carta de pôquer, o grito anterior de Jena permaneceu em sua mente. Reasa, observando a cena de sangue e mortos-vivos, respondeu após um momento de contemplação, é provável que seja obra de Tuenaco. Tuenaco, Camus relembrou as questões levantadas por Louis Berry. Tuenaco foi realmente responsável pelos assassinatos em série de 4 anos atrás? Ele poderia ser um diabo disfarçado? Franzindo a testa, Camus resmungou, manter um zumbi no time já era um risco significativo. Só porque ele consegue mostrar contenção não o isenta de suspeitas de ser um membro da escola de pensamento rosa. Ele pode se entregar em momentos específicos. Reasa, com um comportamento severo, falou em uma voz profunda, nós confirmamos que ele desertou da escola de pensamento rosa. Ele acredita no tolo. O tolo, a facção da temperança? Camus perguntou surpreso, não esperava tal revelação. Reticências. Na sala de interrogatório do sonho, localizada dentro do antigo e decadente Palácio da Nação da Noite Eterna, Hisoka não conseguiu conter sua diversão com a pergunta de Lumian. Se você tivesse procurado a ajuda do clube de tarô, eu poderia ter matado você. A risada de Hisoka reverberou, e sua sombra negra dançou na parede, transformando-se em chifres de cabra curvos e asas colossais de morcego. Lumian sentiu o cheiro de uma conspiração e perguntou, confuso e curioso, por que você acha isso? Hisoka se levantou, um brilho assassino se materializando em seus olhos. Se você envolver o clube de tarô, eles sem dúvida buscarão minha ajuda em sua investigação. Nesse momento, os lábios de Hisoka se curvaram em um sorriso extraordinariamente extravagante. Não mais consciente no sonho, ele revelou seu eu mais íntimo. Lumian levantou uma sobrancelha e perguntou, você é portador de uma carta dos arcanos menores? Hisoka balançou a cabeça, respondendo com um sorriso radiante, sou membro da facção da temperança, um devoto do Senhor Tolo. O diabo caiu na gargalhada, curvando-se e exclamando, louvado seja o tolo. Lumian, achando aquilo absurdo e divertido, analisou instintivamente a situação. Hisoka é na verdade um membro da facção da temperança da escola de pensamento rosa? Um demônio extravagante e malicioso é na verdade um membro da facção da temperança? Logicamente falando, isso era claramente impossível. No entanto, neste sonho criado por Hela, a menos que Hisoka possuísse habilidades únicas para enganar, mentir era improvável. A única explicação plausível. Ele havia se infiltrado na facção da temperança por meio de fraude e engano. Na superfície, Hisoka parecia ser um Beyonder do caminho do prisioneiro, exibindo um nível de contenção. Como um membro não essencial da facção da temperança, ele pode ter passado despercebido com seus problemas. Certo, é por isso que a equipe de patrulha Matane permitiu que um Beyonder do caminho do prisioneiro entrasse?
Isso foi há mais de 4 anos. Naquela época, Hisoka era meramente um sequência 8, lunático do caminho prisioneiro, ainda não um Beyonder de sequência média. Como um membro periférico da facção da temperança, ele provavelmente operava sem muita investigação. Além disso, ele provavelmente se juntou à facção da temperança antes disso, quando era mais fraco e menos perceptível. Mais tarde, ele fingiu receber recursos da facção da temperança e do ataque da escola de pensamento rosa para avançar. Na realidade, ele confiou nas bênçãos da árvore mãe do desejo? Para onde foram esses recursos? Eles foram vendidos secretamente ou transformados em um item místico? Aquela carta de pôquer? Por que ele se infiltrou na facção da temperança e adorou o Senhor Tolo? Seu principal objetivo claramente não são recursos. Fé no Senhor Tolo. Com isso em mente, Lumian de repente teve um palpite. O verdadeiro objetivo de Hisoka era se infiltrar na Igreja do Tolo através de um certo caminho e ter fé no Senhor Tolo. Essa revelação veio de Digno Celestial. Hisoka acredita genuinamente no Digno Celestial do céu e da terra. No entanto, esse Digno Celestial está resistindo ao Senhor Tolo. Ele pode claramente influenciar os caminhos do vidente, aprendiz e saqueador. Hisoka usou uma técnica específica durante a oração. Na superfície, ele parecia estar rezando para o Senhor Tolo, mas, na realidade, ele recebeu uma mensagem daquele Digno Celestial. Dessa forma, ele não correria o risco de uma resposta falsa. É bem provável. A Madame Mágica mencionou que se eu não seguir os procedimentos ao rezar para o Senhor Tolo, a resposta pode não ser dele, mas do Digno Celestial. Por que Digno Celestial fez Hisoka fazer isso? Saqueador. Roubar. Será que ele pretende roubar gradualmente a identidade e a fé do Senhor Tolo por meio desse método? Quando muitos crentes realmente acreditam no Senhor Tolo, mas o equiparam ao Digno Celestial, o Digno Celestial se torna o tolo. Quanto mais penso nisso, mais assustador fica. Hisoka não pode fazer isso sozinho. Deve haver muitos outros que compartilham crenças semelhantes. Impressionante! Se o Digno Celestial costuma reunir seguidores, o Clube do Tarô os eliminaria ao menor sinal. No entanto, se seus seguidores professassem externamente fé no Senhor Tolo, não apenas escapariam da destruição, mas também ganhariam proteção. Que tortuoso! Lumian rapidamente deduziu a situação, sentindo a pressão ameaçadora do Digno Celestial oculto. Uma vez marcado por ele, o fracasso pode surgir sem ser notado e derrubá-lo inesperadamente. Considerando isso, Lumian lembrou-se de Porto Pilos e compreendeu a confiança de Hisoka. Ele também compreendeu por que Hisoka havia optado por permanecer e esperar pacientemente. Recém-chegado ao continente sul e pisando em Porto Pilos pela primeira vez, Lumian não tinha recursos, companheiros e nem mesmo conhecimento de dutanês. Havia uma grande probabilidade de que ele buscasse ajuda do clube de tarô que estava apoiando. Os portadores de cartas dos arcanos maiores do clube de tarô não interviriam pessoalmente sem um alvo claro devido ao prazo incerto. Eles provavelmente enviariam um portador de cartas dos arcanos menores familiarizado com o continente sul ou um membro da facção para ajudar. Nessas circunstâncias, quem melhor para atender aos requisitos do que Tuenaku Tupian, um membro da facção de temperança da Igreja do Tolo de Matane, bem versado na situação local, detendo o status oficial apropriado e alcançando a sequência 6. Nesse cenário, Lumian e Hisoka investigariam Hisoka. A outra parte gradualmente entenderia a situação, avaliaria armadilhas potenciais e sua eficácia. Hisoka poderia então aproveitar a oportunidade para um ataque surpresa, atacar a mente e desencadear desejos. Contemplando isso,
Lumian reconheceu que se ele falhasse em detectar a malícia de Hisoka durante a investigação, as chances de sucumbir às mãos de Hisoka eram de 100%. Ele seria um espectador enquanto o diabo enfrentava Termiboros na forma de um fragmento de alma. Hisoka, informado por Loki, deveria ter feito preparativos para lidar com a criatura perigosa dentro do selo. Talvez confiando no demônio da família Nois ou em seu status como um abençoado da árvore mãe do desejo. Felizmente, a Madame Mágica continuou me lembrando que um caçador não pode depender de indivíduos de alto escalão por trás de uma organização para tudo. Preciso aprimorar minhas habilidades, me familiarizar com conspirações e batalhas. Caso contrário, eu poderia ter buscado orientação do clube de tarô assim que cheguei em Porto Piro. Isso teria sido perigoso. Grande Irmã e o Imperador Roseli mencionaram que os lugares mais perigosos são frequentemente os mais seguros. Agora, devo acrescentar que aqueles que parecem mais seguros e confiáveis podem representar o maior risco. Não é que eles não sejam mais confiáveis, mas o inimigo explorará essa sensação de segurança. Sim, a Madame Mágica também enfatizou que se algo parecer errado com suas ordens e sugestões, eu devo ignorá-las. Contatar rapidamente os outros portadores de cartas dos arcanos maiores para confirmar a situação é crucial. Lumian olhou para o extravagante Hisoka e sorriu. Se eu não tivesse recebido a ajuda de um especialista em rastreamento especial, se a lâmina oculta não estivesse mais familiarizada com sua personalidade, e se eu não tivesse tido um psiquiatra para traçar seu perfil, e, no final das contas, não tivesse conseguido encontrar nenhuma pista ou direção, eu teria procurado a ajuda do clube de tarô e procurado um guia familiarizado com a situação local. Hisoka ficou em silêncio. Depois de alguns momentos, ele falou: eu entendi todo o resto, mas por que a necessidade repentina de um especialista em rastreamento especial? Lumian riu. Porque é um presente de um deus verdadeiro. Quanto mais tempo Lumian passava com Ludwig, mais ele sentia que deixar um indivíduo tão perigoso escapar do controle da Igreja não era uma decisão que um membro de alto escalão da Igreja do Conhecimento tomaria. Tinha que haver uma revelação do Deus do conhecimento e da sabedoria. Certamente, Lumian não podia ter certeza. Até onde ele sabia, o caminho do conhecimento, também conhecido como o caminho do leitor, se destacava em profecias em alta sequência. Hisoka ficou em silêncio por um momento antes de soltar um rugido, muito parecido com um lobo selvagem uivando sob a lua. Lumian revisou todo o incidente, percebendo que essa vingança era um choque de conspirações. Infelizmente, Hisoka não entendeu sua personalidade e estilo bem o suficiente, nem compreendeu seus companheiros. Ele só podia confiar no ritual de oração do mar e na primeira morte de Loki como guia. Consequentemente, houve um desvio, destruindo suas expectativas, apesar de uma alta probabilidade de sucesso. Ufa! Lumian exalou e perguntou: quem eram os que estavam causando estragos no lado da equipe de patrulha? Ponto.